O reboot do Superman no novo DCU é uma realidade. E James Gunn já confirmou em seu Twitter que está escrevendo o roteiro do novo filme do personagem e que Henry Cavill não volta para o papel. E olha, eu já expressei aqui muitas vezes o quanto eu amo o Superman. Então você já deve imaginar o quão feliz eu estou sabendo que ele terá um novo filme. E pensando nisso, é óbvio que eu preciso dizer o que essa adaptação do personagem precisa trazer e o que não pode faltar nela. São 10 anos sem um filme solo e mais do que nunca precisamos de uma história que mostre o porquê esse herói é tão incrível. Então, oi, eu sou Gustavo Costa e esse é como eu faria um filme do Superman perfeito. Primeiro, Clark Kent. Um dos aspectos que eu mais sinto falta no Superman recente nos cinemas é a parte humana do personagem. Zack Snyder decidiu em sua trilogia ir muito a fundo no seu lado alienígena, explorando muito Kal-El. Tanto é que a raiz da criação do Superman naquele universo é o Zod, alguém que representa o passado de Krypton, forçando ele a se revelar ao mundo como esse alienígena. O que essa nova versão do Homem de Aço precisa é lembrar que antes de Superman, antes de Kal-El, ele sempre foi e sempre será Clark Kent. O filho de Martha e Jonathan, o garoto da fazenda, uma pessoa de bom coração e que sempre busca fazer o certo. Ser um repórter não é também só um mero disfarce? Pelo menos no que eu vejo como sendo uma versão ideal do personagem, ser um repórter é parte integral de quem Clark é como pessoa. É uma forma que ele também consegue combater a injustiça no mundo, de jeitos que o Superman nunca poderia. E combater injustiças é a sua maior vocação. Existe um episódio incrível de Superman The Animated Series chamado The Late Mr. Kent, que eu super recomendo que vocês assistam depois desse vídeo. Esse episódio foca em Clark como repórter, resolvendo o caso de um homem que está injustamente preso e foi sentenciado à pena de morte, exemplificando perfeitamente como esse aspecto de repórter pode atuar para histórias incríveis, e algo que definitivamente precisa estar presente em seu novo filme. Em um certo momento do episódio, Clark é dado como morto, e é nisso que temos uma das cenas que para mim definem o personagem. You just can't be Clark anymore. But I am Clark. I need to be Clark. I'd go crazy if I had to be Superman all the time. Mais uma personagem que também ficou reduzida a um simples plot device nos filmes do Snyder foi a Lois Lane. Nessa nova história é crucial mostrar quem é essa personagem, ir a fundo nela como uma pessoa e, mais que tudo, dar ênfase em sua relação romântica com Clark, outro aspecto que também foi muito negligenciado nos últimos filmes. A franquia espetacular Homem-Aranha deveria ser inspiração em como abordar essa relação em meio a uma história de herói, trazendo alguns elementos de comédias românticas na dinâmica desse casal tão icônico. Clark e Lois precisam ser o foco desses novos filmes. Essa franquia precisa girar ao redor deles. Eles precisam ter química. Precisamos sentir que não existe Superman sem Lois Lane. Segundo, Superman. Eu acho muito interessante a tentativa de Batman vs Superman em abordar como o mundo enxerga e questiona essa figura do super como a de um deus, mas pra mim essa não é a melhor forma de colocá-lo em conflito com os tempos modernos. Muito se fala de como nos dias atuais o Superman não se encaixa na nossa dinâmica, e isso não é por causa dessa comparação com deuses, mas sim por ele ter todo esse poder e ainda ser uma pessoa boa. Parte do que torna esse personagem tão interessante e incrível é como ele basicamente é a pessoa mais forte do mundo e ainda assim escolhe ajudar, é incorruptível e luta sempre por um amanhã melhor. E nesse aspecto central do personagem que está a forma perfeita de explorar o Superman na era moderna. Explore como um mundo cheio de bilionários que através da exploração do homem aumentam suas fortunas, incluindo o Lex Luthor, o seu maior inimigo, reagiria a essa figura bondosa e amiga com tanto poder. É simples, não é necessário desconstruir esse personagem, nunca foi. Vivemos em um tempo onde o arquétipo do Superman do mal está mais em alta do que nunca. Já está mais do que na hora de termos o Superman de verdade para todos verem e apreciarem. Eu já disse algumas vezes aqui como os últimos tempos têm sido difíceis para mim, e eu tenho certeza que também tem sido para vocês. Passamos muito tempo isolados, perdemos pessoas queridas, trabalhamos cada vez mais do que nunca. Precisamos de alguém para nos dizer que vai ficar tudo bem. Um super-herói que seja o pilar do que significa o heroísmo. Está na hora do Superman salvar um gatinho na árvore, acenar para as pessoas, sorrir para os civis, parar pequenos crimes e não só enfrentar grandes ameaças. Está na hora de ele ser o campeão dos oprimidos. Terceiro, uma história pé no chão.
O que Matt Reeves fez com The Batman deveria ser um exemplo nesse novo filme do Superman. Não no sentido do realismo, mas no sentido de focar na imersão naquele mundo e na mente daquele personagem. Precisamos de uma metrópole com tanta personalidade quanto Gotham, não simplesmente uma cidade normal. E pelo amor, o planeta diário precisa do planeta dourado em cima, não é? Isso aqui não. E para uma história mais pé no chão que foque nesse mundo e personagens, precisamos de um antagonista que reforce isso. De acordo com um artigo do The Hollywood Reporter, Brainiac seria o novo vilão de Man of Steel 2. E embora eu goste muito do personagem, eu fico feliz que essa ideia não tenha ido para frente. Não precisamos de mais uma invasão alienígena, de mais um inimigo que só desafia o Superman fisicamente, de mais uma vez ter uma grande destruição de CGI no final. O antagonista do próximo filme precisa ser alguém menor, que traga à tona a humanidade do Superman, a sua maior virtude. Minha escolha seria o Parasita, Ruddy Jones, e eu acho que o filme Man of Tomorrow faz um trabalho perfeito e seria a minha inspiração de como trazer esse personagem à vida. Não uma ameaça que vai tentar destruir a Terra, mas sim uma vítima, uma simples pessoa que era boa, que tem uma família, que nunca quis fazer mal a ninguém, transformada em um monstro que precisa se alimentar dessa energia. Mostre que a missão do Superman não é derrotar essa ameaça, mas sim salvar o homem que está ali dentro. Não esqueça da sua humanidade. O que torna o Parasita para mim tão interessante é que, diferente da maioria dos vilões do Superman, ele é o mais maleável. É possível mudá-lo mais a favor da história, adaptá-lo para servir a narrativa e mensagem do filme. E não existe uma escolha mais perfeita de vilão para um filme que tem como objetivo dar ênfase na humanidade do Superman. Agora, o meu filme do Superman. O filme seria uma história de Clark Kent começando como repórter no planeta diário, enquanto dosa isso com sua vida de Superman. E o Superman já estaria atuando há um tempo em Metrópolis, com cenas dele parando pequenos crimes, salvando pessoas de acidentes e essas coisas que o Superman precisa fazer. Perry White assina Clark numa reportagem sobre um criminoso, Ruddy Jones, que está sendo sentenciado à morte. Porém, ao conversar com ele cara a cara e usando sua super audição para ouvir seus batimentos, Clark descobre que o homem é inocente, e junto de Lois começam uma missão para achar quem de fato cometeu esse crime. Ao longo dessa investigação, os dois vão se aproximando, se apaixonando mais e mais um pelo outro. Algo no estilo de comédias românticas e, claro, alguns momentos interrompidos pela urgência de Clark precisar agir como Superman em segredo. A prisão em que Ruddy estava preso conduz experimentos ilegais em seus prisioneiros, esquemas da LexCorp. É bom fazer essa construção de mundo já aqui. E num acidente, Ruddy se transforma em um monstro, o Parasita. Agora, irreconhecível de sua esposa e filhos, e com uma sede insaciável por energia, Parasita começa a atacar a cidade. Superman deve parar essa ameaça e salvar esse homem inocente. Existem possibilidades interessantes para essa cena de ação, já que o Parasita rouba poder simplesmente pelo toque. E por fim, Superman consegue fazê-lo parar e se render, apelando para sua humanidade e assim levá-lo para o Star Labs a fim de achar uma cura para sua condição. Clark e Lois também ficam juntos, conseguem provar a inocência de Ruddy e o artigo é publicado pelo Planeta Diário. Ao final, Superman visita o prédio da LexCorp e alerta Lex Luthor que está ciente dos seus planos. O meu pós-crédito seria uma cena simples que se passa um tempo depois do final do filme. Clark simplesmente revelando a Lois que é o Superman, algo que indicaria que essa relação dos dois é de fato o ponto central dessa futura série de filmes. E bom, para mim, esse seria o filme perfeito do Superman. Ei, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Sério, eu aprecio demais sua companhia até esse finalzinho, de verdade. Não esqueça de deixar o like se você curtiu, comentar o que você achou do vídeo, do que eu falei, desse roteiro, as suas ideias para o novo filme do Superman. Eu quero muito ouvir o que vocês têm a dizer. Sério, me sigam no Twitter e Instagram, @falando-de-heróis. Lá a gente pode ter um contato muito melhor que eu não tenho aqui com vocês e vocês vão estar sempre por dentro das novidades do canal. Como sempre, agradecer a todo mundo que tá chegando e que tá ficando aqui. Sério, vocês são incríveis. Um Feliz Natal, porque esse vídeo deve estar saindo durante o período de Natal. Então, boas festas pra todo mundo. No mais é isso, um beijo e tchau!